Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui com mais uma aula de Química. Agora eu trago para vocês uma aula bem interessante, tá? Sobre a Química no Enem, relacionada ao conteúdo de identificação de funções orgânicas, tá? Vamos resolver bastante exercício, vamos ver como que essas questões sobre esse conteúdo caem no Enem e caem em vestibulares também, e vamos fazer o reconhecimento ou a identificação dessas funções orgânicas nas estruturas orgânicas, tá certo? Então se liga aí, preste atenção, pega seu caderno aí, faz as suas anotações e vamos lá para a nossa aula. Então pessoal, primeiramente eu trouxe aqui nesse slide um resumo de todas as funções que eu acho assim que são as mais importantes, que mais caem, tá? Tanto em Enem quanto em vestibular. E vocês têm que escrever todas essas funções orgânicas no caderno de vocês, tirar um print e depois escrever tudo, porque você tem que memorizar, você tem que saber reconhecer todas essas estruturas e qual o nome da função orgânica que cada uma delas está relacionada, tá certo? Então vamos lá para as funções orgânicas, pessoal. Primeiro nós temos aqui a função álcool, tá? Que tem uma hidroxila ligada a um carbono que só possui ligação simples, tá? Isso aqui é muito importante. Essa é a função álcool. O carbono que está ligado ao OH ou à hidroxila só pode possuir ligação simples, tem que ser um carbono saturado. Depois nós temos a função cetona, que tem um carbono com ligação dupla com oxigênio, que nós chamamos de carbonila, tá? Esse carbonila tem que estar ligado a outros dois carbonos, tá? O carbono da ligação dupla com oxigênio tem que estar ligado a outros dois carbonos, tá? Pode ser um anel benzeno, pode ser uma estrutura fechada, uma estrutura de carbonos aberta também. Temos também a função aldeído, que tem C+O ligado a um hidrogênio. Temos a função ácido carboxílico, que possui carbono, ligação dupla, oxigênio, e embaixo tem a ligação com uma hidroxila, tá? Temos a função éter, que tem um oxigênio ligado a outros dois grupos orgânicos, que tem que ser carbono, tá? Carbono do lado esquerdo do oxigênio, carbono do lado direito do oxigênio, e o oxigênio no meio, tá? Essa é a função orgânica éter. Pode haver anel benzeno dos dois lados ou só de um lado, não tem problema. Tem que ter carbono ligado entre o oxigênio, tá bom? Temos a função éster também, tá? Que é a carbonila, C+O, ligada a um oxigênio logo aqui embaixo. E ligado a esse oxigênio embaixo tem que ter outra cadeia de carbonos, tá certo? Só lembrando, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês, a função aldeído, tá? A função aldeído tem uma forma abreviada de representar ela, que é CHO, tá? A função orgânica ela pode vir tanto C+O e o hidrogênio embaixo, como pode vir de forma condensada, tá? A fim de dificultar mais a vida de vocês, que é CHO, também representa o aldeído, tá? O ácido carboxílico é COOH e o éster é COO, tá? Logo depois do éster nós temos a função amina, que é quando nós temos um nitrogênio, tá? Ligado a grupos orgânicos, tá? A grupos de carbono. A amina ela é derivada da amônia, que é NH3, tá? Quando o nitrogênio se liga a um carbono, aí você vai diminuindo o número de hidrogênios, tá? Nós temos ali, ó, NH2, que é o nitrogênio ligado somente a um carbono, o NH, que é o nitrogênio ligado a dois carbonos, e só o N, que é o nitrogênio ligado a três carbonos, ou seja, amina primária, secundária e terciária. Nós temos também a amida, tá? Que é importante que vocês não confundam, que a amida ela também possui nitrogênio, tá? Mas esse nitrogênio está ligado a carbonila, tá? C+O e o nitrogênio ligado a esse carbono da ligação dupla com oxigênio. Essa é a função amida. Nós temos também a função orgânica que é chamada de aleto orgânico, que é quando nós temos um halogênio, que é os elementos químicos flúor, cloro, bromo ou iodo, que está ligado à cadeia carbônica, tá? Ou anel benzeno ou a cadeia de carbonos. E nós temos também os nitrocompostos, que é quando tem o grupo NO2 ligado a um grupo orgânico, tá? O carbono ou um carbono de cadeia aberta, de uma cadeia fechada, ou de um anel benzeno, tá
certo? Esses são os nitrocompostos. E nós temos também, logo aqui embaixo, um anel benzeno ligado a uma hidroxila, que é a função orgânica fenol, tá certo? Anel benzeno ligado a hidroxila, função orgânica fenol. Nós temos também outra função orgânica que é a imina. A imina é quando nós temos um nitrogênio que está ligado a grupos orgânicos, tá? Só que esse nitrogênio tem que possuir uma ligação dupla, tá? Ele possui uma ligação dupla ligada a carbonos, é chamado de imina. E quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono que possui uma ligação dupla, tá? Lembrando, essa função aqui você pode confundir com o álcool. O álcool nós temos uma hidroxila ligada a carbono só com ligação simples. Já o enol, nós temos uma hidroxila ligada a carbono que possui uma ligação dupla, tá certo? Então essas são as principais funções orgânicas que eu queria mostrar para vocês, para a gente poder, a partir delas, ir fazendo os seus reconhecimentos, a sua identificação nas estruturas orgânicas, tá? A partir de agora a gente vai só resolver exercício e vocês anotem todas essas funções orgânicas no caderno e a partir delas vamos fazer o reconhecimento aqui dos exercícios que eu vou mostrar para você, beleza? Então vamos lá. Primeira estrutura, eu trouxe aqui a estrutura da hidroxicloroquina, tá? Que foi um medicamento bem polêmico, né? Utilizado aí na quarentena para tratamento da Covid, que cientificamente ele não tem eficácia nenhuma contra o Covid, né? Foi comprovado. E ele pode ser um grande potencial de estrutura de medicamento, né? Para cair aí no Enem, para você poder fazer a identificação das funções orgânicas, né? Então, pessoal, temos aqui a estrutura da hidroxicloroquina e na estrutura da hidroxicloroquina tem cadeia carbônica, tem anel benzeno e tem alguns átomos aí diferentes, né? Tem nitrogênio, tem hidroxila OH, tem um cloro ali embaixo, tal, e a gente vai fazer a identificação dessas funções orgânicas. Então, primeira estrutura que a gente pode observar aqui nesse composto da hidroxicloroquina. Nós podemos observar lá em cima, ó, um OH, tá? Uma hidroxila ligada a um carbono que só possui ligação simples. Então essa função orgânica aqui é o álcool, tá, pessoal? Aqui é a função álcool. Próxima estrutura que a gente pode observar, tá? Ó, essa parte aqui que tem um nitrogênio ligado a 3 carbonos, tá? Aqui nós temos uma amina, tá? No caso, uma amina terciária. Logo aqui mais para a esquerda nós temos outro nitrogênio ligado a 2 carbonos e no caso aqui nós temos uma amina secundária, tá, pessoal? Aqui embaixo nós também temos um nitrogênio, só que esse nitrogênio está com uma ligação dupla com um carbono, tá? Então aqui já não é uma amina, aqui já é uma imina, tá? Lembrando que a amida ela possui um nitrogênio ligado a uma carbonila, tá? E aqui nós não temos nenhum desses exemplos. E aqui nós temos um cloro, tá? Que é um halogênio ligado ao anel benzeno, tá? Se eu tenho um halogênio cloro, flúor, bromo ou iodo ligado a carbono, nós temos um haleto orgânico, tá certo? Então essas são todas as funções orgânicas que nós podemos identificar na estrutura da hidroxicloroquina. Preste atenção aí, galera. Um grande potencial de questão para o Enem aí. Vamos agora resolver questões de identificação de funções orgânicas que caíram no Enem, tá? Vamos lá para a primeira questão aqui, ó, Enem 2017. O biodiesel é um biocombustível obtido a partir de fontes renováveis que surgiu como alternativa ao uso de diesel de petróleo para motores de combustão interna. Ele pode ser obtido pela reação entre triglicerídeos, tá? Presentes em óleos vegetais e gorduras animais, entre outros, e álcool de baixa massa molar, como metanol ou etanol, na presença de um catalisador de acordo com a equação química. Então ele está falando que o biodiesel, né, que é um biocombustível, ele pode ser formado através de um triglicerídeo, que é essa estrutura aqui, ó, né, com um álcool, tá? No caso aqui um metanol ou um etanol. Nesse caso aqui é um metanol, só tem um carbono e um catalisador, né? A função química presente no produto que representa o biodiesel é... Então, pessoal, ele quer saber qual é a função orgânica que está presente nessa estrutura aqui, ó, logo após a seta que tem um catalisador.
tá certo? Que tem C2O para cima aqui, e do lado esquerdo tem um oxigênio, o oxigênio ligado a carbono, ó, tá vendo? Oxigênio ligado a carbono, oxigênio ligado a carbonila. Esse lado direito é o álcool, tá? O lado direito aqui no final é o álcool, OH ligado a CH2, OH ligado a CH, OH ligado a CH2. Isso aqui é o álcool, mas ele quer o produto do que é formado, que é o biocombustível, e não é o álcool, é esse aqui, ó, que é o primeiro, tá? Primeiro produto, tá do lado direito da seta. Então esse aqui, qual é a função orgânica dele? Eu tenho C2O, que é carbonila, ligado a um oxigênio, e esse oxigênio ligado a outro carbono. Então essa função orgânica aqui, pessoal, ó, aí eu circulei aí para vocês verem, esse aqui é o produto que ele quer saber a função orgânica dele. Qual é a função orgânica desse produto? O que vocês acham? Resposta correta, letra B, a função éster, tá, pessoal? Carbonila ligado a oxigênio e oxigênio ligado a outro carbono, tá? Vamos para a próxima questão, é em 2015. Uma forma de organização do sistema biológico é a presença de sinais diversos utilizados pelos indivíduos para se comunicarem. No caso das abelhas da espécie Apis mellifera, os sinais utilizados podem ser feromônios para saírem e voltarem de suas colmeias. Para saírem e voltarem de suas colmeias, usam um feromônio que indica a trilha percorrida por elas, que é o composto A, tá? Então, o composto A aqui da direita acima é o feromônio de trilha. Quando pressentem o perigo, expelem um feromônio de alarme, que é o composto B, que está logo aí embaixo, que serve de sinal para um combate coletivo. O que diferencia cada um desses sinais utilizados pelas abelhas são as estruturas e funções orgânicas desse feromônio. Então, ó, as funções orgânicas que caracterizam os feromônios de trilha e de alarme são... Ou seja, você tem que identificar quais são as funções orgânicas que tem no composto A, que é o feromônio de trilha, e qual é a função orgânica que tem no composto B, que é o feromônio de alarme, tá? Aí tem as opções aí, ó. Vamos ver primeiro qual é a função orgânica que nós podemos identificar no composto A. Lá em cima, ó, nós podemos ver um CH2 ligado a um OH, ó, uma hidroxila ligada a um carbono que só possui ligação simples. Então, essa função orgânica aqui seria qual para vocês, hein? Olha aí, seria um álcool, pessoal, tá vendo? Ó, carbono só com ligação simples ligada à hidroxila. Ah, Wagner, mas não tem nenhuma ligação lá, ó, nenhum tracinho, nenhuma ligação lá entre o CH2 e o OH. A ligação não precisa aparecer, tá, pessoal? Eles colocam ele juntinho assim para confundir vocês. E embaixo nós temos o composto B, em que no centro ali, ó, tem COO, que é a abreviação da função orgânica éster, tá? Função orgânica éster possui essa abreviação COO, que é a carbonila C2O e o oxigênio embaixo. Tá certo? Então, a resposta correta aqui seria a letra A, álcool e éster. Beleza? Vamos lá para a próxima questão. Em 2012, a produção mundial de alimentos poderia se reduzir a 40% da atual sem a aplicação de controles sobre as pragas agrícolas. Por outro lado, o uso frequente dos agrotóxicos pode causar contaminação em solos, águas superficiais e subterrâneas, atmosfera e alimentos. Os biopesticidas, tais como piretrina e coronopilina, têm sido uma alternativa na diminuição dos prejuízos econômicos, sociais e ambientais gerados pelos agrotóxicos. Então nós temos aqui, tá, os biopesticidas, que é a piretrina, que é lá à esquerda embaixo, e a coronopilina, que está aqui em cima. Identifique as funções orgânicas presentes simultaneamente nas estruturas dos dois biopesticidas apresentados. Ou seja, ele quer saber quais são as funções orgânicas que existem tanto na piretrina quanto na coronopilina. São as funções orgânicas que existem nas duas simultaneamente, tá? Então vamos para a piretrina. O que a gente pode observar na estrutura aqui dela embaixo aqui, ó? O que vocês podem ver aí, ó? Aqui nós temos, pessoal, ó, uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o outro oxigênio. Quer dizer que no meio ali, ó, tem um carbono, tá? Ou seja, um carbono ligado com ligação dupla a um oxigênio e uma ligação simples com outro oxigênio, e esse oxigênio ligado a outro carbono, aqui nós temos uma função orgânica chamada de éster,
tá? E na piretrina ainda nós temos outra função orgânica, que é esse grupo funcional aqui, ó, C dupla O, tá? E do lado esquerdo carbono e do lado direito carbono também. Ou seja, aqui nós temos uma função orgânica chamada cetona, tá? E essas duas funções orgânicas nós também podemos observar na coronopilina, tá? Ó, lá em cima nós temos a cetona, C dupla O e 2 carbonos, um na esquerda, outro na direita. E aqui embaixo nós temos o éster, que é C dupla O e uma ligação simples com oxigênio, esse oxigênio ligado a outro carbono, tá? Então, simultaneamente nós temos cetona e éster nas duas estruturas, nos dois pesticidas, tá? Vamos agora para outra questão aqui, ó, que eu trouxe para você, bem interessante. O êxtase é uma droga moderna sintetizada em laboratório que causa nos consumidores euforia, sensação de bem-estar, alterações da percepção sensorial e grande perda de líquidos. É uma droga pertencente à família das anfetaminas e sua estrutura química apresenta as funções amina e éter, tá? A alternativa que contém a estrutura química do êxtase ou seja, você tem que encontrar dentre essas 5 estruturas qual delas que apresenta a função orgânica amina e a função orgânica éter, tá? Que é as duas funções orgânicas características da droga êxtase, tá? Vamos para a letra A. Na letra A nós temos a função orgânica que é um nitrogênio aqui embaixo, ó, um nitrogênio na letra A ligado a um carbono em cima, ou seja, aqui nós temos uma função amina, beleza? Função amina. Vamos ver se tem éter. Aqui do lado esquerdo nós temos um anel benzeno ligado a um OH aqui em cima, uma hidroxila, e embaixo outra hidroxila, ou seja, um anel benzeno ligado a uma hidroxila é uma função orgânica chamada fenol, tá? Fenol, ou seja, não é a letra A, porque na letra A nós temos fenol e amina. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos aqui a função orgânica que tem um nitrogênio, ó. Só que esse nitrogênio está ligado a uma carbonila, C dupla O. Estão vendo? Ó? Ou seja, aqui nós temos uma função orgânica amida, tá? E não amina. E do lado esquerdo aqui nós temos o éter, né? Que é um oxigênio ligado entre 2 carbonos, nós temos o éter. Só que é o éter e a amida, tá? Então não é a letra B. Vamos para a letra C. Na letra C nós temos o nitrogênio aqui do lado direito embaixo, ligado a um carbono, certo? Aqui é a amina, tá? E do lado esquerdo nós temos o oxigênio ligado entre 2 carbonos, que é o éter, tá? Então, na letra C é a resposta correta. Nós temos o éter do lado esquerdo aqui, ó, o oxigênio entre 2 carbonos. E aqui do lado direito nós temos o nitrogênio ligado a um carbono logo em cima, que é a amina, certo? Na letra D, ó, para tirar a dúvida, na letra D nós temos um C dupla O, tá? Que é um carbono, que é uma carbonila ligada entre 2 carbonos, um carbono do lado esquerdo e outro do lado direito. Aqui é a função cetona, tá? E aqui do lado esquerdo nós temos a função éter, os 2 oxigênios aqui entre carbonos. Que está errado, né? Não tem a função amina. Na letra E nós temos a função amina, tá? O nitrogênio ligado a carbono, e do lado direito nós só temos hidrocarbonetos, tá? Então também não seria a letra E, a resposta correta é a letra C, beleza? Vamos para a próxima questão. Então, ó, um produto industrial consiste na substância orgânica formada no sentido direto do equilíbrio químico representado pela seguinte equação. Ou seja, nós temos aqui uma reação em equilíbrio, tá? Essa seta do meio aqui, ó, que vai da esquerda para a direita e aqui volta da direita para a esquerda, significa que nós temos uma reação em equilíbrio químico. Então, do lado esquerdo dessa seta aqui, ó, eu tenho uma estrutura, um composto orgânico reagindo mais outro composto orgânico e produzindo do lado direito um composto orgânico mais a água, beleza? Então, a função orgânica desse produto ou seja, ele quer saber qual é a função orgânica do produto. Se ele quer saber a função orgânica do produto, ele quer saber a função orgânica do composto orgânico que está do lado direito da seta, tá, pessoal? Se ele falasse qual é a função orgânica do reagente, aí você ia para essas estruturas do lado esquerdo da seta, tá? Mas ele quer a função orgânica do produto, então o produto é esse.
A água, a gente ela não possui função orgânica, então a gente vai para a função orgânica que possui aqui o composto orgânico, tá? Então a função orgânica desse produto qual que vocês acham aí que seria a função orgânica desse produto? Eu tenho C-O, que é a carbonila, ligada a um oxigênio logo embaixo, tá? E esse oxigênio que está embaixo está ligado a carbono. Então a função orgânica aqui, pessoal, seria função éster, tá? Aqui nós temos a função éster. Na verdade, essa reação aqui é uma reação de esterificação, tá? De formação de ésteres através de um ácido carboxílico mais um álcool, formando éster e água. Beleza? Vamos para outra questão. Especiarias como canela e cravo da Índia são selecionadas, são deliciosas, sendo comumente utilizadas na gastronomia, devido aos seus deliciosos aromas. Também são utilizadas na fabricação de doces como chicletes, balas e bolachas, na perfumaria e na aromatização de ambientes. É cheiroso, hein? Canela, cravo da Índia é cheiroso. Abaixo temos as fórmulas estruturais de dois compostos orgânicos presentes no aroma dessas especiarias. Então, pessoal, aqui nós temos a canela, que possui esse composto aqui, que é responsável pelo seu aroma, pelo seu cheiro, né? É bem característico, bem forte. E temos o cravo da Índia, que possui essa estrutura orgânica aqui, que o caracteriza, tá certo? Então aqui nós temos duas estruturas orgânicas dessas duas especiarias. Esses compostos apresentam em suas fórmulas estruturais os grupos funcionais ou as funções orgânicas, né? Então, pessoal, vamos aqui na canela observar na estrutura dela qual a função orgânica que ela possui aqui, tá? Eu posso observar aqui, na ponta, um C-O, tá? Ligado a um hidrogênio. Isso aqui é uma função orgânica chamada aldeído, tá? Aldeído. E no cravo da Índia, nós vemos lá embaixo um anel benzeno, tá? Ligado a um OH, que isso ali é uma função orgânica. E nós temos um oxigênio entre dois carbonos, que é outra função orgânica, tá? O oxigênio entre dois carbonos é o éter. E o anel benzeno ligado a uma hidroxila é a função fenol. Tá certo? Então, a nossa resposta correta aqui seria a letra C, aldeído, éter e fenol. Beleza? Vamos para mais uma. Eu acho que essa é a última. Então, vamos ver aqui. O oseltamivir, representado na figura abaixo, é um antiviral que pode ser utilizado para o tratamento de várias cepas de influenza, incluindo a H1N1. Assinale a alternativa que especifica os grupos funcionais presentes no oseltamivir, ou seja, aqui tem a estrutura desse fármaco, tá? E ele quer que a questão quer que você identifique quais são as funções orgânicas que estão presentes nele, tá? Então nós temos que ir reconhecendo. Uma dica que eu dou para vocês, né, é quando vocês estiverem com material, vocês vão circulando, vocês circulam, tá? A região que vocês acham que tem uma função orgânica e tenta identificar qual é a função orgânica que está representada ali naquela região, tá? Por exemplo, aqui nós temos uma função orgânica, que é o C-O, carbonila, ligado a um nitrogênio. Quando nós temos carbonila ligada a um nitrogênio, pessoal, aqui nós temos uma função orgânica chamada de amida, tá? Amida, nitrogênio ligado a carbonila. Aqui ainda nós podemos ver, um nitrogênio ligado a um carbono, tá? Nitrogênio ligado a um carbono, que só tem ligação simples, tá vendo, que aqui é uma amina, tá? Uma amina primária, tá ligada só a um carbono, certo? Onde é que nós podemos ver mais um grupo funcional aqui? Nós podemos ver um oxigênio entre dois carbonos, tá? Nós podemos ver um oxigênio, do lado esquerdo tem carbono, do lado direito tem carbono. Ah, Wagner, esse sinal, essa ligação aqui em preto, toda pintada de preto, e outra ligação pontilhada, esse tipo de ligação aqui nada mais é do que uma ligação simples, normal, tá? Só que ela fica representada dessa forma para dizer que a estrutura está em forma tridimensional, a ligação está de forma tridimensional. É como se fosse essa ligação preenchida, pintada toda de preto, é que
esse grupo NH2 aqui, ó, ele tá para frente, tá? E essa ligação com o oxigênio aqui também tá para frente. E aquela ligação pontilhada do NH, que é da amina, é como se ela estivesse lá para trás do plano tridimensional, tá? Então, oxigênio entre dois carbonos, função éter, beleza? E nós temos aqui o último grupo funcional que nós podemos identificar, que é a estrutura que possui C+O, e esse carbono ligado ao oxigênio, né, com a ligação dupla, que é carbonilo, está ligado ao oxigênio logo embaixo, que é a função orgânica éster. Beleza, gente? Então, nossa resposta correta aqui seria a letra E. Beleza? Então é isso, gente. Aqui foi dicas para vocês resolverem questões sobre identificação de funções orgânicas. Anotem todas as funções orgânicas no caderno e pratiquem exercícios, tá? E quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão conseguir compreender e identificar, fazer o reconhecimento dessas funções orgânicas. Beleza? Então, valeu e até a próxima aula.